Então, vamos lá, ó. Hoje nós vamos revisar um pouquinho de adjunto adverbial, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, é o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa ou finalidade. O adjunto adverbial modifica o sentido de um verbo. Então, ele modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Então, nós temos aqui, ó, eles se respeitam muito. Então, ó, eu poderia dizer somente eles se respeitam, mas eu quis dar uma intensidade, não sei, quis intensificar. Olha, eles se respeitam muito. Seu projeto é muito interessante. Eu poderia dizer somente seu projeto é interessante, mas eu quis intensificar esse adjetivo aí, ó, ele é muito interessante. O time jogou muito mal. Então, nós temos novamente a palavrinha muito. Eu poderia dizer somente o time jogou mal, que é o advérbio de modo, né? Como o time jogou? Ele jogou mal. Mas eu quis intensificar esse advérbio. Então, eu digo, o time jogou muito mal. Tá bom? Então, isso aqui a gente já viu na aula passada, a gente está revendo, né? Vou pular esse aqui, que a gente também já viu. Vamos lembrar aqui alguns exemplos. Olha, adjunto adverbial de modo. Felizmente, a criança chegou. Nossa, ela chegou. Felizmente. Adjunto adverbial de tempo. Ontem, jantamos juntos. Adjunto adverbial de intensidade. Gostamos muito da apresentação. Adjunto adverbial de negação. Não estamos na mesma classe. Ah, vamos fazer uma coisinha aqui? Vinícius, aparece aí para mim. Vamos fazer uma coisinha aqui, ó. Queria colocar você. Libera aí seu áudio. Vamos lá. Oi, Denilson, boa tarde. Vamos lá, Vinícius. Ó, então, primeiro, a primeira parte vai ficar para o Vinícius, a segunda parte vai ficar para o Denilson. Eu falei aqui que o advérbio é uma palavrinha que vai modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, tá? Por exemplo, na primeira aqui, nós temos um advérbio de modo, né? Felizmente, a criança chegou. Então, essa palavrinha felizmente, ela está relacionada ao verbo chegou. Felizmente aconteceu isso. Aconteceu o quê? Ela chegou. No segundo, nós temos um adjunto adverbial de tempo, que é a palavrinha ontem. Ontem jantamos juntos. Vinícius, essa palavrinha ontem, ela está relacionada a qual palavra? Tempo. Então, mas ela está relacionada a jantamos ou juntos? Jantamos. Jantamos. É só para vocês confirmarem aí, tá vendo? O advérbio aqui, ó, está relacionado ao verbo jantar. Jantamos quando? Ontem. Adjunto adverbial de intensidade, ó. Gostamos muito da apresentação. Essa palavrinha muito está relacionada a qual outra palavra na frase? Você ainda, Vinícius. Apresentação. Ó, lembrando Não, que... Isso aí. Gostamos. Gostamos muito ou pouco, né? Gostamos muito. Muito bem.
Agora nós temos aqui, ó, como um advérbio de negação, um adjunto adverbial de negação, a palavrinha não. Ó, não estamos na mesma classe. Esse não está relacionado a qual outra palavra? Estamos. Estamos. Eu poderia dizer estamos na mesma classe, mas eu quis dizer não estamos. Muito bem. Agora nós temos um adjunto adverbial de afirmação, que é o certamente. Certamente faremos o curso. Esse certamente está ligado a qual outra palavrinha na frase? Faremos. Faremos. Ou seja, vocês farão o curso? Aí você vai falar certamente. Certamente faremos. Adjunto adverbial de dúvida. Provavelmente chegarei atrasada. E aí? Esse adjunto adverbial está relacionado a qual palavra? Chegarei. E também ao atrasada, você sabia? Eu poderia dizer assim, ó, provavelmente, ó, estarei atrasada para isso aí. O atrasada é o adjetivo, então esse provavelmente, ele modifica o verbo e ele modifica também um adjetivo, tá bom? Muito bem. Agora eu vou mudar aqui para o Denilson. Dê você, Denilson. Oi. Aparece aí agora, Denilson, você. Cadê você? Ah, Não vai aparecer não? Tá com vergonha? não. Tá bom, então vamos Não. continuar. Tá bom, vou continuar a aula aqui então, peraí. Então eu vou explicando, tá bom? Nós temos aqui o adjunto adverbial de finalidade. Finalidade. Eu me esforcei para a prova. Ó. Você fez o quê? Me esforcei. Para quê? Para a prova. O caderno é feito de papel reciclado. Então, a matéria é feito. Feito de quê? De papel reciclado. Ficamos em casa. Ó. Ficaram onde? Em casa. Viajamos de carro. Ó. O meio. Qual foi o meio que vocês utilizaram? Carro. Concessão. Ó. Concessão é uma coisinha que é meio contrário. Ó. Saímos, apesar da neve. Mesmo com a neve, a gente saiu. Tá? Mesmo com alguns problemas, a gente saiu. E o de argumento, ó. Chega de brigas, ok? Então, deixa eu limpar aqui. Ok. Vamos. A gente está fazendo uma revisão da aula passada. Hoje, a gente vai ver as locuções adverbiais. O que são as locuções adverbiais? A gente vai ter, além da palavrinha, por exemplo, manhã, né? A gente vai ter de manhã, a gente vai ter uma preposição, tá bom? A gente vai ter ó, uma preposição antes dessa palavrinha. Então, a gente vai ter que, por exemplo, ó, de dia, de manhã, tá vendo? De tempo, de lugar, por ali, por aqui. Então, observem que não é uma palavra só, tá? Modo, ó, à pressa, à toa, à vontade. Intensidade, ó, de muito, ao invés de eu falar só muito, eu falei de muito. Nossa, essa é uma moça de muito bom gosto. Afirmação, com certeza, ó, tá vendo? Ao invés de eu falar certamente, eu posso falar com certeza. Negação, de maneira nenhuma, de jeito nenhum. E dúvida, se possível, quem sabe. Então, a gente vai ter sempre uma preposição. As nossas locuções adverbiais, elas vão ser formadas sempre por mais de uma palavra, tá bom? Então, vamos para os exercícios. Leia as frases 1 e 2
e a seguir marque a resposta correta. À tarde caiu bastante neve aqui. 2. Ontem caiu bastante neve aqui. O que nós temos? Nós temos vários adjuntos adverbiais nessas frases. Na primeira, vou mostrar aqui para vocês. Na primeira, a gente tem aqui, ó. É só pensar, ó, quando, o tempo, ó, à tarde. Tudo vai girar em torno do verbo caiu. Tá? Caiu neve. Quando? À tarde. Quanto de neve? Bastante. Onde caiu? Aqui. Na segunda, quando caiu? Ontem. E aí temos também, novamente, o bastante e o aqui. Tá bom? Então, nós temos, vou começar pela número 2, tá? Na número 2, o ontem é um adjunto adverbial de tempo. Tá bom? O bastante é um adjunto adverbial de intensidade. E o aqui é um adjunto adverbial de lugar. Tá bom? E na número 1? Quando eu digo à tarde, quer dizer que a tarde é só de tempo? Nós temos ali um adjunto adverbial ou uma locução adverbial? Quando a gente tem ali o à tarde, a gente tem uma locução adverbial. Por quê? Porque nós temos uma preposição mais a palavrinha que indica tempo, tá bom? Então, nesse caso, a gente tem uma locução adverbial. Então, aqui na primeira, o à tarde é uma locução adverbial. E as outras palavras, a mesma coisa, bastante, intensidade e aqui, lugar. Então, o que a gente tem que achar? Ó, vamos lá. Letra A. Na frase 1, há uma locução adverbial de lugar? Na frase 1, há uma locução adverbial de lugar? Não, né? Aqui, na verdade, ó, a locução adverbial, ó, à tarde é de tempo. Deixa eu até consertar aqui, ó. De tempo. Então, não tem uma locução adverbial de lugar. Está errado. Na frase 1, há uma locução adverbial de tempo? Sim. Então, é isso que eu aconselho vocês, ó, a fazer sempre, tá? Analisa a frase primeiro, analisa a questão, igual a gente fez aqui. Depois você acha qual é a questão, tá bom? Fica mais fácil. Na frase 2, há uma locução adverbial de tempo? Não. O que a gente tem ali é um advérbio. Então, também está errada. Na frase 1, há um advérbio de lugar? Há um advérbio de lugar? Há, a palavra aqui, tá certo. E na 2, há uma locução adverbial de lugar? Não. Então, a parte 1 está até certa, mas a parte 2 não tá. Então, a gente vai ter que dizer que está tudo errado, porque, na verdade, quer uma questão completa, né? Na frase 1, há uma locução adverbial de lugar? Não. A gente tem um advérbio de lugar, que é o aqui. Não. Na frase 2, há uma locução adverbial de tempo? Também não. Tá bom? Então, a questão correta é a letra B, a alternativa, né? Na frase 1, há uma locução adverbial de tempo, tá bom? Número 2. Não vou renunciar ao cargo de jeito nenhum. A expressão destacada
de jeito nenhum, exerce função morfológica de, ou seja, o que ela indica? O que ela indica na frase? Qual é a função dela na frase? Então vamos lá. Nós já estudamos aqui, a gente já estudou advérbio de intensidade? Já. A gente já estudou advérbio de modo? Já. A gente já estudou locução adverbial de negação? Já. A gente estudou locução substantiva? Não. Locução adjetiva? Não. Então, a primeira coisa, a gente vai focar no que está na parte de cima. Esse, de jeito nenhum, é um advérbio de intensidade? É um advérbio de modo? Ou é uma locução adverbial de negação? O que vocês acham? Digam para mim. Locução adverbial de negação. Muito bem, Denilson. Uma locução adverbial de negação. Certíssimo. Por que é uma locução? Porque tem essa preposição aqui, ó, esse de, ó, de jeito nenhum, tá bom? Por isso que é uma locução. Ótimo, perfeito. Número 3. Marque a única alternativa cuja expressão destacada não seja considerada uma locução adverbial. Então, a gente vai olhar tudinho e vai dizer quando é e quando não é. Uma por uma. Depois de amanhã, volto para Goiás. Vocês acham que isso aí é uma locução adverbial ou não é? Tem preposição aí? Eu acho que é uma locução adverbial. Eu acho Isso que é. mesmo, isso mesmo, certinho. Muito bem. Depois. Porque, ó, depois, quando? Amanhã. Eu poderia dizer amanhã, que é só um advérbio de tempo. Mas eu quis, ó, depois de amanhã. É a preposição, né? Não acredito que roubaram minha carteira de novo. É uma Acho que sim. Sim. É melhor que deixemos tudo às claras. Não. Sim ou não? Não. Por que não? As claras, acho que não é uma locução, não. Como é que fala, professora? Um advérbio? É. Olha só. O advérbio aqui, ó, vê se essa palavra, se esse trecho, às claras, está relacionado ao verbo deixemos. Olha, é melhor que deixemos tudo. Eu poderia dizer assim, ó, bem explicado. Vai deixar a situação como? Bem explicada. Às claras. Perceptível. Está relacionado ao verbo deixemos? Está. Então, quando está relacionado ao verbo, a gente diz que é um advérbio. Porque eu poderia dizer deixar as claras ou deixar as escondidas, não poderia? Sim. Então, nós temos dois modos, tá bom? Então, é um Ok. advérbio, sim. E ele passa a ser uma locução adverbial porque ele tem esse as na frente. Tá bom? Tá. Entendeu? Entendi. Então, tá bom. Esse cãozinho é meu companheiro de verdade. Ele é de verdade. Ele é pra valer. É uma locução adverbial? Sim. Sim. Acho que sim. Letra E. Certamente conseguiremos alcançá-los. Certamente é uma locução adverbial? Não. Não. Ele é somente um advérbio. Ele não é uma locução adverbial porque eu não tenho uma preposição, tá? Eu poderia aqui, ó, trocar o certamente por com certeza.
Se tivesse escrito com certeza, aí é uma locução adverbial de afirmação. Por quê? Porque eu tenho a preposição com. Nesse caso, eu não tenho a preposição, essa palavra certamente, ela é somente um advérbio de afirmação. Tá bom? Essa é a diferença quando é um advérbio ou uma locução. A locução precisa ter uma preposição antes. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa redação da semana. Não sei se vocês têm acompanhado aí nas mídias sociais, né? Que muitas pessoas estão se tornando vegetarianas, outras veganas, né? Estão fazendo outras escolhas. Daí eu trouxe um pequeno trecho aqui para vocês. Olha, deveríamos ser todos vegetarianos? Animais sofrem e são mortos todos os dias para que possamos comer carne. Animais que são levados ao matadouro chegam até a chorar antes de serem mortos. Será que temos o direito de matar outros seres vivos para nos alimentarmos? Muitos vegetarianos acreditam que seres humanos não têm o direito e não precisam matar animais, pois nossa alimentação pode ser composta de grãos, frutas e verduras. É claro que muitas pessoas não concordam com esses vegetarianos. Animais matam outros animais e comer a carne de animais faz parte da cadeia alimentícia. Você acredita que seres humanos têm o direito de matar animais por motivos alimentícios? Aqui, a opinião é de vocês. Não quero que vocês estejam a favor, assim, a favor. Vocês podem estar a favor ou contra, tá bom? Pra mim, meio que depende. Então, eu quero ouvir quero saber lá na redação de vocês o que vocês pensam sobre isso, tá bom? Então, para ajudar, vocês pensem nessas perguntas, ó. Número 1. Temos o direito de matar outros seres vivos para nos alimentar? Número 2. É justificado comer a carne de animais simplesmente porque isso faz parte da cadeia alimentícia? Número 3. Quais as diferenças fundamentais entre seres humanos e animais? Número 4. Se animais matam outros animais, seres humanos não têm o direito de matar animais? Então, vocês podem utilizar essas perguntas, né, como para vocês pensarem e escrever o texto de vocês. Mas a opinião é de vocês, tá bom? Quer falar alguma coisa, Vinícius? Sobre isso? Não, professora, tô tranquilo Não? aqui. Tá? Denilson? E Tá, então. pra mim, meio que depende da situação, né? Isso mesmo. Eu quero ver o que vocês pensam sobre isso, tá bom? Depende do Realmente. dia. Oi, Denilson? Se no dia eu estiver comendo carne, eu não vou ser contra. É. Então, às vezes a gente para um pouquinho para pensar nos animais e a gente é contra, mas aí depois a gente está tão acostumado com isso que a gente, assim, contra não, né? A gente fica a favor dos animais. Mas às vezes a gente está tão acostumado que a gente fala, não, é melhor, né? Já estou acostumada e tal. Então, vocês vão colocar o pensamento de vocês. Quero saber o que vocês pensam sobre isso, tá bom? Deixa eu dar uma pausinha.